ouço essa música e tenho vontade de sair dançando. Brincadeiras à parte, muito bom dia para você que está nos ouvindo nesta manhã de sábado, às vésperas do outono. Pessoal, o friozinho está voltando e não temos mais como fugir dele. O que nos resta é aproveitar esses dias de transição e de estação que ainda tem momentos quentinhos. Você, que ouviu a música do início, deve estar se perguntando qual o motivo de eu ter começado o programa com ela. A verdade é que eu quis criar um clima para entrar no assunto. E não vamos falar sobre a novela O Clone, que mais uma vez está reprisando. O tema hoje é Dubai, isso mesmo. No mês de fevereiro, eu embarquei nesta jornada de 12 dias pelos Emirados Árabes. Essa foi a minha segunda vez no país e nesta cidade que cresce e desenvolve com a velocidade da luz, literalmente. Antes de eu falar o que me levou para Dubai nesta segunda vez, e o objetivo não foi tirar férias, muito pelo contrário, foi uma viagem de negócios. E pensando nisso, pensei em trazer para o nosso programa para contar um pouco do que vi por lá e todas as inovações e reflexões de mundo. Mas primeiro, acho importante explicar um pouco sobre o que são os Emirados Árabes Unidos e como eles chegaram a este patamar de referência. Os Emirados Árabes são formados por 7 pequenos emirados. 2 deles tive a oportunidade de visitar, que foi Dubai e Abu Dhabi, que é considerada a capital. Ao todo, 4,6 milhões de pessoas residem no país. 75% delas são de outros países e a principal fonte de economia é a venda de petróleo. Dubai, a cidade mais populosa dos Emirados, é a única que possui uma economia mais diversificada, tendo apenas 7% da sua receita que é oriunda da venda do petróleo. A maior parte da economia é impulsionada por movimentações financeiras de empresas transacionais, além da Zona Franca que tem por lá. Como eu estava contando antes, eu fui para os Emirados Árabes, mais especificamente Dubai, para visitar a Expo Dubai 2020, que tem como tema Conectando Mentes e Criando o Futuro. Se você nos acompanha nos sábados, no programa do sábado antes do Dia da Mulher, eu falei sobre um dos pavilhões desta feira, que foi voltado apenas para a mulher. Mas a feira em si conta com 192 pavilhões e ela ainda está acontecendo. Vai até o dia 31 deste mês. O mais bacana é que ela foi aberta em outubro de 2021, ou seja, já está 6 meses a feira lá e cerca de 25 milhões de pessoas já passaram por ela. É a primeira vez que um grande evento como este é realizado no Oriente Médio e o próximo será a Copa do Mundo no Catar. A feira envolveu todos os países e trouxe mobilidade, sustentabilidade e oportunidades como temas principais. Você deve estar se perguntando por que Expo Dubai 2020. É porque essa feira ocorre a cada 5 anos. Em 2015 foi na cidade de Milão, na Itália. E em 2025 será na cidade de Osaka, no Japão. Com a pandemia, ela não pôde ser realizada no ano de 2020. Porém, eles não alteraram o nome e, assim, continuará sendo realizada no tempo determinado. O bacana é que os países participantes montam o seu pavilhão mostrando a sua cultura, história, através de exposições, performances artísticas, musicais e alimentação. O pavilhão do Brasil, que nos fez sentir em casa, mesmo tão longe, ficou na área de sustentabilidade, com o tema Brasil, Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável. O projeto arquitetônico do pavilhão era simplesmente incrível. Sério, gente, não é puxar sardinha pro nosso lado, mas estava mesmo sensacional. Era um prédio de 2 andares que estava apoiado em pilotis, aqueles pilares redondos que sustentam o espaço, e consegue deixar a parte térrea toda livre. O térreo era banhado por um espelho d'água que ocupava quase os 3.722 metros quadrados do terreno. Dá para imaginar o tamanho desse pavilhão? Além disso, era um pavilhão com muita interatividade, onde podíamos responder perguntas diversas sobre o Brasil e sobre o espelho da água. Eram colocados diferentes objetos para mostrar a diversidade do nosso país. Na semana em que eu estive lá, foram colocadas ocas, algo realmente muito bonito e pensado e que remete ao nosso país. Para completar a beleza do pavilhão, projetores mostravam toda a nossa diversidade, ecossistema, cidade e tecnologia alimentar em todas as paredes. Dá um orgulho muito grande em ver o nosso país sendo representado de maneira tão bonita como todo o nosso potencial de desenvolvimento. E isso, mostrar o que os países estão criando e desenvolvendo sempre foi o foco desta feira. A primeira edição da Expo aconteceu em Londres, na Inglaterra, em 1851.
Faz tempo, né? O objetivo foi mostrar as invenções da Revolução Industrial na época. Para ter uma noção da grandiosidade dessas expos universais, no ano de 1889 foi realizada em Paris, com o nome de Exibição Universal. E o governo francês realizou um concurso entre arquitetos e engenheiros, e no dia 31 de março de 1889 foi inaugurada a Torre Eiffel, durante essa feira, que contou com 2 milhões de visitantes. Inclusive, a população queria que a torre fosse derrubada após o evento. Você consegue imaginar uma Paris sem Torre Eiffel? Eu imaginei uma loucura quando soube sobre isso. O Brasil participou da primeira Expo em Londres, mas não de forma oficial. Segundo os registros, foram representados apenas alguns produtos. E em 1862, que o Brasil começou a ser um participante oficial das exposições universais. Um grande entusiasta dessas feiras era o Dom Pedro II, pois achava ser importante que o Brasil estivesse presente em espaços como esses, criando relacionamentos, apresentando as nossas inovações e também trazendo novidades para o nosso país. Muitas novidades que transformaram a nossa maneira de ver o mundo foram apresentadas nas edições dessas exposições. Afinal de contas, são 170 anos de evento. Por exemplo, a primeira transmissão de TV ao vivo foi realizada na feira de 1939, em Nova York. Nessa mesma edição, um robô recebia os visitantes. Imagina a loucura que foi isso para época, né? O sistema de Ultra HD TV que vemos nas televisões hoje também foi mostrado pela primeira vez na Expo, no ano de 2005, que foi no Japão. Em 1862, em Londres, teve um cientista que apresentou uma invenção conhecida como máquina analítica. Foi um dos primeiros computadores mecânicos da história. Na feira de Seattle, em 1962, os visitantes puderam conhecer o Shoebox da IBM. É o computador antigo que impressionou por realizar cálculos matemáticos e possuir reconhecimento de voz. As expos são mesmo um lugar para apresentar inovações. E assim como as televisões e os computadores tiveram o seu lugar, os telefones também foram apresentados ali. O primeiro telefone do mundo foi apresentado com demonstração e tudo, na feira de 1876, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Na exposição que tivemos no Japão, em 1970, foi oportunizado para os visitantes conhecerem em primeira mão a tecnologia que possibilita a telefonia móvel, os celulares. Algo que deu um burburinho na feira neste ano foi em que determinado bairro de Abu Dhabi, eles estão testando um carro que dirige sozinho. É isso mesmo. A pessoa solicita o carro pelo aplicativo e ele vai até ela, sem motorista. Você teria coragem? Por mais irônico que pareça nesse momento, foi o pavilhão da Rússia um dos que eu mais gostei e mais me chamou a atenção enquanto visitava a feira. Ele era todo colorido por fora, com uma arquitetura diferente e que lembrava um pouco o planeta Saturno, sabe? Os anéis de Saturno? Bem nesse estilo. Por dentro, ele era simplesmente mágico. No meio do espaço tinha um cérebro gigante, como se fosse um robô. E ele mostrava as nossas sinapses, como as reações humanas, os sentimentos estão conectados. O pavilhão trouxe atividades para entendermos como encontrar o nosso espaço em um mundo altamente conectado. E como fazer para nos entendermos apesar de todas as nossas diferenças. O espaço era repleto de luz de LED, muito colorido. E nos fez refletir exatamente sobre a quantidade de produtos que temos no mundo, a facilidade de ir e vir, transportar produtos físicos e digitais, serviços instantâneos também. A questão é como navegar em meio a toda essa aceleração e informação. Hoje a tecnologia está quebrando os limites entre o mundo real e o virtual. A grande questão que fica é para onde vamos quando isso acontecer. Mas uma coisa é certa, e eles apontam isso na apresentação, inclusive lá. As relações humanas continuam sendo extremamente importantes. E que todas essas transformações só nos mostram que precisamos olhar com mais empatia uns para os outros, pois é assim que vamos conseguir nos sobressair. Não é mais sobre desenvolver apenas a tecnologia, mas essencialmente o nosso lado humano. Profundo, não é mesmo? E esse é o grande ponto de toda essa viagem. Perceber que o mundo tem as mesmas questões que nós. Estamos todos aprendendo a entender, principalmente as gerações que não nasceram com a internet e todo esse desenvolvimento já acontecendo, digamos assim. Como vamos aprender a viver com esse turbilhão de informações? E ao que parece, todos estamos tentando aprender, não é mesmo? Pessoal, vamos fazendo um rápido intervalo e já volto com mais informações sobre esses dias maravilhosos. Estamos de volta e vamos continuar no clima árabe. Aumenta um pouco a trilha aí, Mada.
Estou literalmente dançando aqui pra vocês que não estão podendo me ver, viu? Quem sabe compartilho algo lá nos nossos stories no Instagram da OLV. Já seguiu? Então segue lá, @OLVimóveis. Vou esperar uns segundinhos. Ótimo, agora vamos continuar. E nós seguimos nesse clima porque a Expo Dubai 2020 foi uma experiência única. Eu sempre vou em feiras, mas mais específicas no nosso setor de atuação. E essa, por ser muito famosa e diferente de tudo que eu estou acostumada, teve uma importância gigante, pois mesmo quando não é específico, sempre aprendemos outras coisas e que farão sentido no nosso trabalho e levaremos para toda a vida. Como falei antes, a feira foi dividida entre os setores de mobilidade, sustentabilidade e oportunidades. E além dos pavilhões dos países, cada um tinha um pavilhão central que contextualizava o porquê do nome daquela região. O da mobilidade contou toda a história da nossa evolução. O pavilhão, nele andamos no elevador mais largo do mundo, com capacidade para 160 pessoas. Consegue imaginar isso? O pavilhão recebeu o nome de Alif, como uma homenagem à primeira letra do alfabeto árabe, e simboliza o início do progresso e de novos horizontes. Este pavilhão foi realmente impressionante. As estátuas em tamanhos gigantes, a possibilidade de visualizar cidades inteligentes e como elas irão ser construídas por meio de robótica, big data, inteligência artificial. E o bacana é que, além de nos levar para um futuro não tão distante, estamos falando de 2070, foi abordada a história da nossa mobilidade, dos tempos que andávamos ainda a cavalo, até o dia de hoje, em que tudo está próximo e de maneira extremamente ágil. A questão é que a mobilidade não se trata apenas do ir e vir. Estamos falando de uma realidade virtual, criando conexões ilimitadas entre as pessoas em qualquer lugar do globo. É uma loucura, não é mesmo? Fico pensando que hoje nós construímos, vendemos casas, apartamentos, terrenos, pavilhões e tudo isso é feito de uma maneira. Em alguns momentos me peguei questionando como será tudo isso daqui 50 anos. Claro, é bastante tempo e provavelmente eu não estarei mais aqui trabalhando, ou sim, mas independente disso, como as futuras gerações estarão de fato fazendo isso? É algo a se pensar, não é? Outra coisa que me chamou muito a atenção neste pavilhão específico foi uma frase de um dos sheiks fundadores dos Emirados Árabes Unidos. Na frase, ele traz que o país foi planejado para realmente acontecer essa união. Porque é assim que alcançamos os nossos objetivos, que o desejo em alcançar o que é bom só se faz presente em união. Quem conhece Dubai sabe que ela é uma cidade que tem 60 anos e que ela foi construída sobre o deserto. Então ali já se fala muito e já se vê muito sobre o que a união é capaz. Claro que o sheik é mega visionário, mas ele conta com uma cultura bem definida e com pilares voltados a essa união, que é levar o país. A Expo trouxe muito sobre o futuro das tecnologias em diversas áreas, mas principalmente sobre as nossas relações interpessoais. Estamos construindo um mundo altamente tecnológico, no qual existem diversas máquinas nos ajudando a fazer tarefas básicas. Mas nós, seres humanos, continuaremos aqui. A grande questão é como vamos nos relacionar uns com os outros. O que eu vi neste pavilhão é que a resposta está na empatia, em olhar para o outro com mais amor. Pense nisso. A oportunidade que tive de ir até essa feira foi única e de muitos aprendizados. Voltei com muitos insights sobre a nossa maneira de viver, de trabalhar e pensando sobre todas as possibilidades. Para agora, para o nosso futuro. E compartilhar um pouco sobre é uma maneira de disseminar o aprendizado e trazer ideias para vocês que nos ouvem aqui e no canal do YouTube. E assim, nós vamos encerrando essa edição por aqui. Na nossa página, no nosso blog, vamos contar mais um pouquinho sobre essa viagem com imagens e vídeos para que você também possa viajar virtualmente por lá. Nos vemos na próxima semana com mais da nossa família para a sua. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.